Os artistas da Idade da Pedra realmente temiam monstros? A resposta é sim. Algumas das pinturas rupestres mais antigas, com mais de 30 mil anos, mostram criaturas que se assemelham a vampiros e lobisomens das lendas modernas. Essas imagens antigas, encontradas em cavernas ao redor do mundo, oferecem uma visão fascinante da psique humana. Muito antes da escrita, nossos ancestrais criavam arte que expressava seus medos e crenças sobre o sobrenatural. Isso mostra que as histórias de monstros escondidos nas sombras fazem parte da cultura humana há milênios. Essas pinturas são uma janela para uma época em que a humanidade enfrentava o desconhecido, transformando medos em arte. Ao explorar essas expressões artísticas, é impossível não se perguntar quais pensamentos sombrios e histórias assombravam nossos antepassados quando eles desenhavam essas criaturas assustadoras nas paredes das cavernas. Na verdade, os baleias azuis são enormes. Esses gigantes gentis do oceano são os maiores animais da Terra, e seu coração mostra bem seu tamanho. Ele pesa incríveis 180 quilos, sendo não só pesado, mas também extremamente poderoso. Na verdade, seu batimento pode ser ouvido a mais de 3 quilômetros de distância. Imagine como o som se espalha pelas profundas águas azuis do oceano. Essa habilidade única permite que eles se comuniquem a longas distâncias, ajudando a se encontrarem em vastos espaços oceânicos. As baleias azuis podem crescer até 30 metros de comprimento, e seus corações são do tamanho de um carro pequeno. Elas precisam de um coração tão potente para bombear sangue por seus enormes corpos, garantindo oxigênio a cada órgão e músculo. Não é incrível como a natureza cria seres tão maravilhosos? Você sabia que o animal nacional da Escócia é o unicórnio? Essa criatura mítica, frequentemente retratada como um cavalo com um chifre, simboliza a cavalaria, a pureza e a inocência na mitologia celta. A escolha do unicórnio como símbolo nacional pode parecer surpreendente, mas reflete a rica história e o patrimônio cultural da Escócia. Acreditava-se que os unicórnios eram selvagens e indomáveis, assim como o espírito do povo escocês. Na Idade Média, eles apareciam em tapeçarias e na literatura, muitas vezes como símbolo de graça e beleza. O brasão escocês orgulhosamente exibe o unicórnio ao lado de um leão, que simboliza a coragem. A associação do unicórnio com a Escócia é tão forte que ele até aparece na moeda oficial do país. Além de sua essência mágica, o unicórnio simboliza esperança e fé no extraordinário. Este símbolo nacional peculiar, mas histórico, nos convida a explorar os mitos que cercam o passado da Escócia. Portanto, da próxima vez que você pensar em unicórnios, lembre-se de seu lugar significativo na identidade escocesa. Você sabia que os sumérios inventaram a escrita há mais de 5.000 anos? Esses antigos habitantes da Mesopotâmia usavam pictogramas como a primeira forma de comunicação escrita. Imagine, em vez de letras, eles desenhavam símbolos que representavam objetos ou ideias, como o peixe ou sol. Esse sistema foi uma grande inovação, permitindo que registrassem negócios, leis e histórias em tábuas de argila. Com o avanço da sociedade, a escrita também evoluiu, tornando-se eventualmente a escrita cuneiforme, com seus sinais em forma de cunha, feitos com um estilete. Essa novidade abriu novos horizontes para a história, permitindo que gerações compartilhassem conhecimentos e cultura. A escrita suméria se tornou a base para sistemas de escrita posteriores e influenciou muitas civilizações. Não é incrível como algo tão simples como um desenho pôde mudar o curso da comunicação humana por séculos? Você sabia que o café pode te hidratar? Muitas pessoas pensam que o café causa sede e desidratação, mas isso não é totalmente verdade. Embora a cafeína, um dos ingredientes do café, seja um leve diurético, o consumo moderado de café ainda pode ajudar a manter a hidratação. Na verdade, o café é composto principalmente de água, então, ao saborear sua bebida favorita, você também está se hidratando. Estudos mostram que, para a maioria das pessoas, algumas xícaras de café por dia não levam à desidratação e podem até ajudar a atingir a meta diária de hidratação. Claro, se você beber muitas xícaras ao longo do dia, isso pode ter o efeito oposto. Mas, em quantidades moderadas, o café pode ser uma maneira saborosa de se manter hidratado. Então, da próxima vez que você pegar uma xícara, lembre-se de que ela pode te ajudar a se hidratar mais do que você imagina. Prepare-se para se surpreender com helicópteros de 2 rotores. Essas máquinas incríveis apresentam um design inteligente que elimina a necessidade de um rotor de cauda.
Em vez de depender de um rotor na frente e um rotor menor na cauda para equilíbrio, os helicópteros de 2 rotores possuem 2 lâminas grandes que giram em direções opostas. Esse design único ajuda a compensar o torque, que de outra forma faria o helicóptero girar descontroladamente. Como resultado, esses helicópteros podem ser mais estáveis e eficientes no ar. Os helicópteros de 2 rotores não são apenas inovações. Eles também oferecem vantagens em manobrabilidade, proporcionando uma agilidade impressionante durante o voo. 2 rotores ajudam a criar sustentação e garantem um voo equilibrado ao mesmo tempo. Eles não apenas têm uma aparência impressionante com suas 2 lâminas, mas também demonstram a genialidade da engenharia nas tecnologias aeronáuticas. Que incrível que esses designs podem mudar nossa forma de voar. O que aconteceu com Hemingway após o acidente de avião? Em 1954, o famoso autor Ernest Hemingway se viu em uma situação incrível ao sobreviver a um desastre aéreo na África. Depois que o primeiro avião caiu, ele foi resgatado, mas logo enfrentou um novo problema. Na pista de pouso, um avião que acabara de aterrissar pegou fogo e o caos se instalou. Hemingway, conhecido por seu espírito aventureiro, enfrentou essa situação ameaçadora com coragem. Graças à sua rápida reação e determinação, ele conseguiu escapar por uma porta emperrada, fugindo dos destroços em chamas. Essa história incrível mostra não apenas a resiliência de Hemingway, mas também a parte da drama e perigo que ele frequentemente enfrentava tanto na vida quanto em suas obras. Sobreviver a 2 acidentes em tão pouco tempo realmente destaca a natureza imprevisível das aventuras, não é mesmo? Veja o que realmente acontece quando um Slink é solto. Durante a Segunda Guerra Mundial, um inesperado golpe do destino levou a um dos brinquedos mais amados de todos os tempos, o Slink. O engenheiro da Marinha Richard James estava focado em um projeto relacionado a molas, quando por acaso deixou cair um de seus protótipos. Para sua surpresa, em vez de rolar para longe, a mola se endireitou e ficou em pé. Esse pequeno acidente gerou uma ideia brilhante. James percebeu que, com alguns ajustes, sua mola metálica animada poderia ser transformada em um brinquedo encantador. Em 1945, ele e sua esposa, Betty James, apresentaram o Slink ao mundo. Seu design simples, mas cativante, combinado com a habilidade hipnotizante de caminhar pelas escadas, rapidamente encantou crianças e adultos. À medida que o Slink se tornava um item essencial nas casas americanas, ganhou fama através de inúmeros comerciais e aparições em filmes, garantindo seu lugar na cultura popular. Mesmo hoje, essa maravilha torcida continua a trazer alegria para novas gerações, lembrando-nos de que invenções incríveis podem surgir dos momentos mais inesperados. Quem diria que uma mola caída poderia levar a tanta felicidade? Já pensou por que a donzela de ferro nos fascina? A donzela de ferro é um dos dispositivos de tortura mais notórios da história, capturando a imaginação com seu design assustador. Imagine uma grande estrutura semelhante a um caixão que parece inofensiva por fora, mas dentro abriga uma realidade horrível. Uma vez que a vítima era confinada lá dentro, ela se deparava com pontas afiadas saindo de todos os ângulos, sem espaço para escapar e garantindo um sofrimento torturante. Esse dispositivo aterrorizante não foi feito para uma morte rápida. Em vez disso, causava um destino prolongado e agonizante, refletindo as medidas extremas que algumas culturas antigas recorriam na busca por punição. Curiosamente, enquanto a donzela de ferro é frequentemente envolta em histórias que misturam fato e ficção, historiadores debatem seu uso real. Foi realmente utilizada como um instrumento de tortura ou é apenas um produto de narrativas sombrias? De qualquer forma, a imagem deste armário espinhoso se tornou um símbolo da crueldade humana e dos cantos mais sombrios da criatividade. Felizmente, tais práticas brutais agora pertencem às páginas da história, mas a donzela de ferro permanece um lembrete sombrio de uma época em que a punição não conhecia limites. Por que Julia Louis-Dreyfus é uma lenda do Emmy? Julia Louis-Dreyfus fez história ao ganhar 6 prêmios Emmy de melhor atriz em comédia, o que destaca seu talento incrível e versatilidade. Essa atriz excepcional conquistou 5 dessas premiações consecutivamente, estabelecendo um recorde que demonstra seu domínio na comédia televisiva. Seus papéis em shows icônicos como Seinfeld e VIP não apenas entretiveram o público, mas também mudaram a cara da comédia moderna. Cada prêmio, Emmy simboliza não apenas sua habilidade individual, mas também uma história mais ampla sobre as mulheres na televisão
provando que elas podem criar performances poderosas que ressoam com os espectadores. Fãs e críticos destacam sua capacidade única de misturar humor com profundidade, tornando cada personagem inesquecível. Sua dedicação e disposição para assumir papéis variados garantem que ela continue sendo uma parte importante da indústria televisiva. Ao continuar quebrando barreiras e inspirando futuras gerações de atores, é impossível não se perguntar o que ela conquistará a seguir. Você já se perguntou quantos fusos horários a Rússia tem? A Rússia, o maior país do mundo, possui impressionantes 11 fusos horários diferentes, estendendo-se desde a Europa Oriental até as costas do Oceano Pacífico. Cobre uma área maior do que qualquer outra nação, e essa vasta extensão de terra traz um grande desafio para saber as horas. Imagine isso, quando é dia em uma parte da Rússia, pode ser meia-noite em outra. Essa variedade de fusos horários significa que enquanto você pode estar se preparando para o café da manhã em Moscou, as pessoas em Vladivostok já estão quase no meio do dia, tomando chá e aproveitando o almoço. Cada fuso horário tem cerca de 1 hora de diferença, criando um mosaico fascinante de horários e estilos de vida em todo o país. Essa complexidade afeta tudo, desde o horário de trabalho até a programação da televisão, e até influencia como os feriados são celebrados. Então, da próxima vez que você olhar as horas na Rússia, lembre-se de que para eles, não se trata apenas de olhar o relógio, é uma verdadeira aula de geografia a cada tic-tac. Acha que o Disney Plus é só para crianças? Em 2019, o Disney Plus foi lançado e rapidamente se tornou líder no mundo do streaming, alcançando mais de 150 milhões de assinantes em apenas 3 anos. Esse crescimento impressionante mostra o quanto ele é popular, não só entre famílias, mas também entre um público mais amplo. Porque todo mundo está correndo para assinar, o Disney Plus oferece acesso a um conteúdo incrível de franquias icônicas como Marvel e Star Wars, tornando-se uma verdadeira joia para fãs de todas as idades. Você pode aproveitar as aventuras de super-heróis, épicas batalhas espaciais e documentários da National Geographic, tudo em um só lugar. Como resultado, o Disney Plus se firmou como um forte concorrente contra gigantes como Netflix e Amazon, mudando o cenário do entretenimento. Com novos lançamentos e originais exclusivos sempre a caminho, é claro que este serviço de streaming não é apenas sobre os clássicos desenhos da Disney, mas sim uma plataforma completa que atende a gostos variados. O que você vai assistir a seguir no Disney Plus? O cacapo Strigops rhabroptilus é o único papagaio noturno do mundo, apresentando uma mistura fascinante de características. Esse grande pássaro que não voa pesa até 4 kg e tem uma plumagem verde musgo distinta, permitindo que se camufle nas florestas exuberantes da Nova Zelândia. Ao contrário da maioria das aves, os cacapos dependem muito do seu aguçado olfato para se orientar na escuridão, além de suas extraordinárias habilidades auditivas. Solitários e tímidos por natureza, esses papagaios se comunicam com chamados profundos e retumbantes que ecoam pelos vales durante a época de reprodução, atraindo potenciais parceiros. Com penas macias e fofas que proporcionam isolamento, os cacapos desenvolveram pernas poderosas e bicos afiados, permitindo que subam em árvores com facilidade. Infelizmente, predadores introduzidos reduziram significativamente suas populações, que passaram de milhares para pouco mais de 250 hoje. Conservacionistas estão implementando estratégias rigorosas de manejo, incluindo monitoramento contínuo e esforços de preservação genética para proteger essas aves extraordinárias. O cacapo não é apenas uma espécie rara, ele é um lembrete vivo de uma época em que as aves prosperavam em ilhas livres de predadores. Como podemos garantir sua sobrevivência? Poucos sabem, mas Steve Jobs enfrentou desafios na escola, mesmo se tornando um dos maiores inovadores da tecnologia. No ensino médio, ele não era um aluno exemplar e frequentemente se sentia deslocado. Em vez de ter sucesso acadêmico tradicional, Jobs se destacou na criatividade e no pensamento fora da caixa. Seu interesse por eletrônica começou quando trabalhou na Hewlett-Packard, onde estudou engenharia e design. Esse interesse o levou a fundar a Apple em 1976, junto com Steve Wozniak. A visão única de Jobs não apenas transformou a Apple, mas toda a indústria de tecnologia, apresentando produtos revolucionários como o iPhone e o iPad, que mudaram nossa forma de nos comunicar e interagir com a tecnologia. Sua história mostra que o sucesso escolar tradicional não é o único caminho para a grandeza, inspirando muitos a seguirem suas paixões, independentemente das notas.
Quantos outros inovadores enfrentaram dificuldades semelhantes? Você sabia que o chá de crisântemo já prometeu a imortalidade? Na medicina chinesa antiga, esse chá herbal vibrante era valorizado não apenas por suas flores bonitas, mas também por suas incríveis propriedades. As pessoas acreditavam que beber chá de crisântemo poderia levar à vida eterna, tornando-o um elemento central em várias tradições de cura. Embora as promessas de imortalidade possam parecer fantásticas hoje em dia, o chá de crisântemo realmente contém antioxidantes benéficos. Esses antioxidantes ajudam a proteger o corpo do estresse oxidativo e a reduzir a inflamação. Embora não seja uma cura milagrosa, muitos ainda apreciam o chá de crisântemo por suas propriedades calmantes e seu sabor floral agradável. Hoje, os apreciadores valorizam-no não apenas por seu significado histórico, mas também por seu sabor refrescante. Então, da próxima vez que você tomar esse lindo chá, lembre-se de seu passado fascinante e da cultura que acreditava que ele poderia vencer a morte. Desfrutar de uma xícara é uma maneira agradável de se conectar com tradições antigas, não é? O recrutamento no Zewaram é fundamental para manter os interesses e a segurança nacional. Quando o governo contrata pessoas, seja para o exército ou serviços de inteligência, o objetivo vai além de preencher vagas, é garantir a proteção do país contra diversas ameaças. Isso significa encontrar candidatos com as habilidades certas, valores e disposição para servir a sociedade e defender ideais nacionais. Com o aumento das tensões globais e novos desafios de segurança, essas estratégias de recrutamento se tornam ainda mais cruciais. Por exemplo, o exército busca pessoas que não apenas estejam fisicamente preparadas, mas também psicologicamente aptas a lidar com diversas situações. Ao mesmo tempo, os serviços de inteligência procuram candidatos que consigam analisar dados, pensar criticamente e agir com cautela. Por isso, no recrutamento, é dada atenção especial ao caráter, habilidades e capacidade de trabalhar sob pressão. Cada novo recruta desempenha um papel na missão geral, garantir a segurança da América. Portanto, ao considerar uma carreira nessas áreas, lembre-se de que sua função pode impactar significativamente a segurança nacional. Descubra o que realmente dá ao besouro escorpião sua defesa poderosa. Este inseto notável revela uma abordagem fascinante sobre estratégias de sobrevivência. Nativo de partes da América Central e do Sul, o besouro escorpião usa suas longas antenas flexíveis para liberar uma arma química potente quando ameaçado. Ao contrário da maioria dos insetos que mordem ou picam, essa pequena criatura emprega uma tática inteligente. Ela pode liberar um coquetel tóxico através de glândulas especializadas localizadas em suas antenas. Esse mecanismo engenhoso permite que ela afaste predadores potenciais, incapacitando ou prejudicando aqueles que possam tentar se alimentar dela. As toxinas não são aleatórias, elas têm um propósito específico, garantindo que apenas os atacantes mais ousados pensem duas vezes. A seleção natural favoreceu essas adaptações únicas, permitindo que o besouro escorpião prospere em um ecossistema competitivo, onde muitas espécies lutam pela sobrevivência. Portanto, da próxima vez que você encontrar um desses besouros, lembre-se de que sua aparência aparentemente sem graça esconde uma poderosa arma secreta, tornando-o um mestre da defesa no mundo dos insetos. Quantas outras criaturas usam métodos tão extraordinários para proteção? Vamos descobrir a verdade sobre as escadas secretas da Itália. Você sabia que escadas escondidas foram habilidosamente integradas na arquitetura das casas italianas? Em cidades deslumbrantes como Veneza e Florença, aristocratas ricos construíram esses passagens ocultas como rotas de emergência em tempos caóticos. Imagine famílias abastadas projetando suas residências com escadas secretas embutidas nas paredes, levando a quartos escondidos ou saídas discretas, permitindo que escapassem de ameaças ou intrusos. Hoje, muitas dessas maravilhas arquitetônicas únicas sobreviveram, encantando exploradores e turistas curiosos. Imagine-se passeando pelas ruas movimentadas, quando de repente você se depara com uma porta discreta que se abre para uma escada há muito abandonada. Os visitantes frequentemente ficam fascinados por essas estruturas enigmáticas, cada uma contando histórias de um tempo em que sobrevivência e segredo se entrelaçavam. Ao explorar os encantadores reinos da Itália, mantenha-se sempre atento, pois você nunca sabe quando uma parede, aparentemente comum, pode esconder um caminho para a história. Quem sabe, talvez você encontre uma dessas escadas secretas e desvende seus mistérios.
Acredite ou não, migrantes enfrentam realidades duras. A maioria dos migrantes na fronteira entre os Estados e o México vem de 3 países da América Central: Guatemala, Honduras e El Salvador. Essas nações enfrentam sérias dificuldades econômicas que levam muitas famílias a buscar um futuro melhor. Na Guatemala, quase metade da população vive na pobreza, enquanto Honduras e El Salvador lidam com altas taxas de crimes violentos e atividades de gangues, criando um ambiente de medo e instabilidade. As famílias muitas vezes se veem divididas entre ficar em suas casas ou arriscar tudo por uma chance de segurança e oportunidades do outro lado da fronteira. As mudanças climáticas agravam ainda mais sua situação, causando falhas agrícolas que resultam em escassez de alimentos. Essa combinação de violência, desespero econômico e desafios ambientais leva muitas pessoas a embarcar em jornadas perigosas em direção aos Estados Unidos. A cada ano, elas enfrentam riscos significativos, incluindo terrenos difíceis e possíveis explorações. À medida que testemunhamos a crescente crise migratória, torna-se cada vez mais importante entender essas questões subjacentes. Elas afetam vidas humanas e destacam a necessidade urgente de respostas abrangentes para apoiar aqueles em situações desesperadoras. Como podemos ajudar? Difícil de acreditar, mas os pets podem ser canhotos ou destros. Assim como os humanos, nossos companheiros peludos têm preferências únicas, que podem incluir ser canhoto ou destro. Esse aspecto fascinante do comportamento animal está ligado à estrutura do cérebro deles e à forma como interagem com o ambiente. Pesquisadores descobriram que muitos pets preferem um lado ao realizar tarefas do dia a dia, como pegar um petisco, brincar com brinquedos ou até correr em sua direção. Para os cães, essa preferência é frequentemente medida, observando qual pata eles usam primeiro ao dar um passo à frente. Estudos indicam que cerca de 50% dos cães tendem a favorecer a pata direita, enquanto a outra metade mostra uma tendência para a pata esquerda. Os gatos também apresentam peculiaridades semelhantes. Alguns deles podem ser canhotos. E, curiosamente, essa preferência de pata pode estar relacionada às características de personalidade deles. Você percebe que seu gato bate nas coisas mais frequentemente com a pata direita? Ou seu cachorro busca a bola consistentemente com a esquerda? Prestar atenção a esses comportamentos pode fornecer insights sobre suas personalidades únicas, tornando seu pet ainda mais intrigante. Em 2001, amantes de sushi criaram o maior sushi roll do mundo, com mais de 30 metros de comprimento e pesando impressionantes 1.135 quilos. Essa obra-prima culinária não apenas mostrou a arte de fazer sushi, mas também destacou a dedicação dos itamae, ou chefes de sushi, que aperfeiçoam suas habilidades ao longo dos anos. Esses chefes dominam o delicado processo de temperar o arroz e armazenar o peixe corretamente, elementos essenciais para criar um sushi delicioso. Curiosamente, o mundo do sushi não se limita apenas a rolos gigantes. Também existe o sushi mais caro do mundo, que custa $1,8 milhão. Este prato luxuoso incluía um raro atum azul de 272 quilos, capturado no Japão e vendido no famoso mercado de peixe Tsukiji. Tanto o rolo gigante quanto o sushi caro simbolizam a paixão e a arte presentes na cultura do sushi. Você consegue imaginar como seria experimentar uma dessas maravilhas? Orduz é realmente uma cidade fantasma? Localizada na região autônoma da Mongólia Interior, na China, Orduz é um projeto ambicioso de desenvolvimento urbano que exibe arquitetura moderna e planejamento. A cidade foi projetada para abrigar uma população ativa, com casas modernas e infraestrutura desenvolvida. Surpreendentemente, apesar desses grandes planos, muitos edifícios permanecem vazios, criando uma paisagem repleta de prédios desocupados. Esse fenômeno fez de Orduz uma das maiores cidades fantasmas do mundo. É interessante refletir sobre como isso aconteceu. Um rápido desenvolvimento, combinado com a falta de moradores dispostos a se mudar. Como resultado, o que deveria ser uma metrópole movimentada se tornou um silencioso monumento às realidades do planejamento urbano. Os visitantes podem explorar esse local fascinante, observando o contraste entre a arquitetura impressionante e as ruas vazias. Que lições outras cidades podem aprender da história ambiciosa, mas cautelosa, de Orduz sobre a vida moderna? Você já se perguntou por que os artistas usam tinta de lula?
A tinta CPIA, de uma cor marrom incrível, vem da maravilhosa lula, um ser que inspira artistas há séculos. Essa fonte natural de tinta tem uma rica história, conectando a vida marinha à expressão criativa. Antigamente, artistas e escritores recorriam a esse material único para suas obras, pois ele oferecia cores vibrantes e uma textura especial. A lula, mestre da camuflagem e adaptação, forneceu essas tintas especiais, mostrando como os ecossistemas do nosso mundo estão interligados à criatividade humana. O uso de materiais naturais, como a tinta sepia, não só reflete a engenhosidade dos artistas, mas também destaca a beleza da natureza. Hoje, quando muitos artistas buscam opções sustentáveis, a tinta de lula está se tornando popular novamente. É um lindo lembrete de que os tesouros do oceano podem se tornar ferramentas de expressão, conectando-nos tanto ao mundo marinho quanto à rica tapeçaria da arte humana. Como a natureza inspirará sua próxima criação? Você já se perguntou por que a Suíça promove a paz global? A Suíça conquistou sua reputação como um território neutro, se mantendo afastada de conflitos por mais de 200 anos. Essa neutralidade não é apenas uma escolha passiva, ela está ativamente integrada à cultura e identidade suíças. Localizada no coração da Europa, a Suíça abriga várias organizações internacionais importantes, como a Cruz Vermelha Internacional e a Organização Mundial da Saúde. Essas organizações foram atraídas pela estabilidade política e pelo compromisso com a diplomacia da Suíça. A Cruz Vermelha Internacional, fundada em Genebra em 1863, é um símbolo de ajuda humanitária, dedicada a apoiar aqueles afetados por guerras e desastres. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde desempenha um papel fundamental na melhoria da saúde global, enfrentando pandemias e buscando melhores sistemas de saúde ao redor do mundo. Ao servir como um centro para essas instituições críticas, a Suíça desempenha um papel essencial na promoção do diálogo e da cooperação global. Portanto, da próxima vez que você imaginar a Suíça, lembre-se, não se trata apenas de paisagens pitorescas e chocolate delicioso, trata-se também de seu firme compromisso em cultivar a paz e a colaboração em uma escala internacional. Você sabia que o cálcio é um elemento poderoso para os ossos? 99% do cálcio no corpo humano está armazenado em nossos ossos e dentes. Esse mineral importante não é apenas um elemento construtivo, ele fornece o suporte necessário, ajudando a manter nossos esqueletos fortes e saudáveis. Sem cálcio, nossos ossos podem se tornar fracos e quebradiços, levando a doenças como a osteoporose. Mas o cálcio não fica parado. Ele desempenha um papel fundamental no funcionamento do nosso corpo todos os dias. Por exemplo, ele é necessário para a transmissão de impulsos nervosos, permitindo que nosso cérebro se comunique com os músculos, para que possamos nos mover e reagir. Quando contraímos os músculos, os íons de cálcio iniciam uma reação em cadeia que nos permite nos mover. Para garantir uma quantidade suficiente de cálcio, é importante incluir laticínios, vegetais folhosos e alimentos enriquecidos na sua dieta. Então você está recebendo sua dose diária desse mineral incrível. Um fato interessante sobre o Dr. Pepper. A primeira garrafa de Dr. Pepper foi vendida nos Estados Unidos em 12 de janeiro de 1885, marcando um momento doce na história. A bebida foi criada pelo farmacêutico Charles Alderton, em Waco, Texas. Inicialmente era servida em uma farmácia. Alderton queria desenvolver uma bebida única que agradasse os clientes locais. Após muitos experimentos com diferentes sabores e ingredientes, ele finalmente teve sucesso. A bebida rapidamente se tornou popular graças à sua combinação única de 23 sabores, o que garantiu sua ampla aceitação. O Dr. Pepper não ficou apenas local, ele se tornou conhecido em nível nacional, refletindo o espírito inovador de sua época. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo desfrutam dele, gerando discussões sobre sua receita secreta e o sabor único que o diferencia de outros refrigerantes. Quem poderia imaginar que uma simples bebida de farmácia se tornaria um clássico tão amado? Você sabia que perdemos 9 anos em nossos celulares? Em média, as pessoas passam impressionantes 9 anos de suas vidas grudadas em seus smartphones. Um estudo da App Annie em 2018 revelou que a pessoa média rola, toca e desliza por cerca de 3 horas por dia. Essa atividade aparentemente casual se acumula em mais de 100 mil horas ao longo da vida. Pense nas intermináveis rolagens nas redes sociais, nos jogos viciantes e nas maratonas de seus programas favoritos.
É muito fácil se deixar levar pelas distrações, enquanto nossos dispositivos vibram com notificações, conectando-nos a amigos e a um vasto mundo digital. Embora os smartphones tenham sem dúvida transformado nossa comunicação e o acesso à informação, tornando as tarefas do dia a dia mais convenientes, eles também podem nos levar a nos desconectar de experiências genuínas. Imagine as aventuras que você poderia viver ou a criatividade que poderia liberar com esses 9 anos. Buscar um equilíbrio entre o tempo de tela e atividades enriquecedoras, como aventuras ao ar livre, leitura ou passar tempo com entes queridos, pode abrir caminho para uma vida mais gratificante. Então, da próxima vez que você pegar seu celular, pare por um momento e pergunte a si mesmo: estou usando meu tempo da melhor maneira? Você já se perguntou por que as galinhas de seda japonesas são tão únicas? A galinha de seda japonesa é diferente de qualquer outra raça, conhecida por sua aparência incomum e temperamento agradável. Essas aves têm penas sedosas que parecem nuvens, destacando-se em qualquer galinheiro. Com sua pele negra vibrante e características orelhas azuis, elas realmente chamam a atenção. Mas não é só a aparência que as torna especiais. Essas galinhas têm 5 dedos em cada pata, o que é incomum em comparação com as 4 patas da maioria das galinhas. Essa característica única as ajuda a se mover de maneira divertida e encantadora. Além de sua aparência fascinante, as galinhas de seda japonesas são amigáveis e calmas, tornando-se animais de estimação populares e ótimos companheiros para famílias. Seu temperamento dócil permite que se adaptem bem a diferentes ambientes, seja no quintal ou na fazenda. Com tantas qualidades incríveis, é fácil entender por que elas são amadas em todo o mundo. Você sabia que produz 40 mil litros de saliva? Isso é o suficiente para encher cerca de 500 banheiras. A saliva não é apenas um líquido, ela desempenha um papel importante na nossa saúde. Sempre que você mastiga, suas glândulas salivares entram em ação, liberando saliva para ajudar a digerir o que você come. Esse líquido pegajoso é essencial para perceber o sabor, pois dissolve as partículas de comida e ajuda a apreciar os sabores. Mas não para por aí. A saliva também contém enzimas que iniciam a digestão e propriedades antibacterianas que mantêm a saúde da sua boca, combatendo germes. Em média, uma pessoa produz cerca de 1 a 2 litros de saliva por dia. Então, da próxima vez que você pensar em quanto saliva produz, lembre-se de que seu corpo está sempre trabalhando para mantê-lo saudável e protegido. Não é incrível como algo tão simples tem um papel tão grande em nossas vidas diárias? Surpreendentemente, é um fato que o universo não tem limites. Este conceito intrigante desafia nossa compreensão do espaço. Em vez de uma fronteira física, encontramos algo chamado horizonte cosmológico, que está a cerca de 46,6 bilhões de anos-luz da Terra. Esse horizonte simboliza o limite do que podemos observar, marcando a maior distância de onde a luz chegou até nós desde o Big Bang, que ocorreu há mais de 13 bilhões de anos. Além desse horizonte, existe um reino desconhecido, onde as teorias são diversas. Alguns cientistas argumentam que o universo pode se estender infinitamente em todas as direções, sugerindo um cosmos sem fim. Outros propõem um universo mais circular, onde viajar longe o suficiente em uma direção pode te trazer de volta ao ponto de partida. Imagine navegar pelas estrelas apenas para descobrir que você retorna de uma jornada infinita ao mesmo lugar onde começou. Essas ideias ressaltam a complexidade e a maravilha do nosso universo, lembrando-nos de que o céu noturno é apenas um vislumbre da imensidão que está além. Portanto, quando você olhar para as estrelas, considere que há uma extensão inimaginável de mistério e beleza além do que podemos alcançar. E se eu te disser que os alienígenas já causaram paranoia? Nos anos 1950, quando as observações de OVNIs estavam em alta e o interesse pela exploração espacial crescia, havia uma lei estranha que permitia aos governos isolarem pessoas que tiveram contato com alienígenas. Essa lei surgiu devido ao medo generalizado de que encontros com alienígenas poderiam ameaçar a segurança nacional e pública. As pessoas estavam fascinadas pela ideia de pequenos homens verdes, e a possibilidade real de alienígenas visitando a Terra gerou muitas teorias da conspiração e histeria na mídia. Os governos sentiam a necessidade de se preparar para qualquer evento estranho, o que levou a essa decisão incomum.
Para muitos, a crença em vida alienígena não era apenas ficção científica, era uma possibilidade real, e a paranoia que isso causou influenciou a política e a opinião pública por muitos anos. Imagine viver em uma época em que seu vizinho poderia ser isolado por ter encontrado um alienígena. Que loucura, não? Incrível, mas é verdade. Porcos causaram uma guerra. A Guerra dos Porcos foi um conflito curioso entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que começou por causa de um porco que comia batatas em 1859. Na ilha de San Juan, que ambos os países reivindicavam, um britânico descobriu que sua colheita estava ameaçada por um porco vagabundo, pertencente a um colonizador americano. Irritado, ele atirou no porco, o que gerou tensão entre as tropas britânicas e americanas nas proximidades. Em vez de resolver a situação pacificamente, os dois lados começaram a mobilizar suas tropas, resultando em um impasse que durou vários anos. Os soldados ficaram frente a frente, mas não houve grandes batalhas, e o conflito foi finalmente resolvido, sem derramamento de sangue. A Guerra dos Porcos nos lembra como um pequeno incidente pode se transformar em uma disputa maior, mostrando a natureza imprevisível da história. Você consegue imaginar um mundo onde um evento tão estranho poderia levar a uma guerra potencial? Você sabia que lavar roupas afeta a vida no oceano? Quando você coloca suas roupas sintéticas na máquina de lavar, pode estar enviando pequenas partículas de plástico, chamadas microfibras, para nossos rios e oceanos. Essas microfibras são tão pequenas que muitas vezes passam pelos sistemas de tratamento de esgoto. No oceano, esses poluentes representam uma séria ameaça aos ecossistemas marinhos. Peixes e outros seres marinhos podem confundir as microfibras com alimento, acumulando toxinas em seus corpos, o que pode afetar toda a cadeia alimentar, incluindo os humanos. Essa conexão surpreendente destaca o custo ambiental dos materiais sintéticos, que muitas vezes escolhemos por sua durabilidade e conforto. Felizmente, podemos tomar medidas para reduzir esse problema, como usar sacos de lavagem que capturam microfibras ou filtros. Ao sermos mais conscientes sobre nossas escolhas de roupas e métodos de lavagem, podemos ajudar a proteger nossos oceanos e a incrível vida que eles sustentam. Não é importante refletir sobre como nossas ações diárias impactam o planeta? O que realmente deixa as abelhas loucas? O acetato de isoamila é uma descoberta incrível. Essa substância química não só dá o sabor artificial de banana aos seus doces e sorvetes favoritos, mas também desempenha um papel importante como feromônio para as abelhas. Quando esses insetos zumbidores sentem perigo, eles liberam acetato de isoamila para avisar outras abelhas na colônia. Esse sistema de alerta ajuda a proteger a colmeia de ameaças. Não é surpreendente como um sabor doce pode estar ligado à sobrevivência? Além disso, o sabor artificial de banana que adoramos vem de uma variedade de banana que quase foi extinta devido a doenças que afetaram seu crescimento. Como resultado, o gosto das bananas artificiais é diferente das reais, tornando essa conexão entre sabor e segurança ainda mais interessante. A natureza realmente se entrelaça de maneiras misteriosas, mostrando como diferentes espécies podem trocar sinais químicos que desempenham papéis diversos em suas vidas. Descubra a incrível verdade sobre o mioclonia hipnagógica. Esse fenômeno interessante causa um impulso ou espasmo repentino quando você está adormecendo e acontece mais frequentemente do que você imagina. A mioclonia hipnagógica afeta cerca de 70% das pessoas em todo o mundo, tornando-se uma experiência comum durante as transições noturnas. Imagine que você está deitado na cama, quase adormecendo, e de repente é acordado por um impulso. Essa reação inesperada pode estar relacionada a vários fatores, incluindo estresse, cansaço e consumo de cafeína. Acredita-se que, nas fases iniciais do sono, seu cérebro pode interpretar, erroneamente, os sinais de relaxamento como um sinal de queda, causando contrações musculares involuntárias. Embora isso possa ser preocupante, a mioclonia hipnagógica geralmente é inofensiva e não é considerada um distúrbio do sono. Compreender as causas desse fenômeno pode ajudar muitas pessoas a se sentirem mais tranquilas nesses momentos de paz antes de dormir. Você pode se surpreender ao saber que os Beatles não foram oficialmente desfeitos até 1974. Esse momento histórico aconteceu quando John Lennon assinou o último contrato enquanto estava de férias na Disneylândia, na Flórida. Imagine o lendário Beatle cercado pela magia da Disney, encerrando uma era que mudou para sempre a música.
Esse fato curioso adiciona um toque interessante à história fascinante do grupo, mostrando que até decisões importantes podem ser tomadas em lugares inesperados. Os Beatles já deixaram uma marca indelével na cultura popular, definida por suas composições inovadoras e apresentações memoráveis. No entanto, o fato de que sua separação oficial ocorreu em um parque temático traz um toque lúdico ao seu legado. Então, da próxima vez que você pensar nos Beatles, lembre-se desse fato curioso, o que pode ser mais emblemático do que assinar documentos no lugar mais feliz da Terra. Você sabia que a teoria das expectativas pode mudar suas decisões? Esse conceito interessante, criado pelo psicólogo Victor H. Vroom em 1964, ajuda a explicar por que as pessoas frequentemente escolhem um plano em vez de outro. Segundo a teoria das expectativas, as pessoas avaliam a probabilidade de sucesso de diferentes opções antes de fazer uma escolha. Por exemplo, se você tem o plano A, mas acredita que ele tem menos chances de sucesso do que o plano B, você pode optar pelo plano B. Essa abordagem é especialmente importante em áreas como escolha de carreira, caminhos educacionais ou estratégias de negócios. Ao avaliar os resultados potenciais e suas probabilidades, você pode tomar decisões que se alinham com seus objetivos e aspirações. Compreender essa teoria pode ajudá-lo a refletir sobre como você avalia riscos e benefícios em sua vida. Portanto, da próxima vez que você precisar fazer uma escolha, pense em como a teoria das expectativas pode influenciar seus pensamentos. Não é hora de revisar seus planos com base na probabilidade de sucesso? Quando os carros se tornaram tão populares? No final do século XIX, a popularidade dos automóveis cresceu muito devido aos problemas de saneamento causados pelos dejetos dos cavalos. Com o aumento das cidades, o número de cavalos para transporte aumentou, e as ruas começaram a acumular montanhas de lixo. Isso não apenas gerava odores desagradáveis, mas também representava sérios riscos à saúde, atraindo moscas e ajudando na propagação de doenças. Então surgiram os automóveis, uma alternativa mais limpa e eficiente que transformou esse problema sujo em uma solução moderna. Com os carros, as áreas urbanas conseguiram reduzir os perigos dos dejetos equinos e melhorar as condições sanitárias. As pessoas começaram a ver os veículos como algo mais do que apenas um meio de transporte. Eles se tornaram um símbolo de progresso e de um estilo de vida mais limpo na cidade. Ironicamente, o que antes era um ambiente sujo e lotado, se transformou quando os carros se tornaram símbolos do futuro. Será que essa necessidade de limpeza acelerou nossa dependência dos carros? Você sabia que a Casa Branca tinha outro nome? Antes de se tornar a famosa Casa Branca, a residência presidencial era chamada de Palácio do Presidente. Essa mudança de nome não foi apenas uma questão de marketing. Foi um marco importante na história da América e do papel da presidência. Construído entre 1792 e 1800, o edifício se tornou um símbolo do novo governo da nação. Quando foi inaugurado, o Palácio do Presidente refletia a grandeza e as ambições da jovem democracia. Com o tempo, à medida que o país crescia e mudava, o significado da residência também se transformava. Em 1901, o presidente Theodore Roosevelt oficialmente adotou o nome Casa Branca, que destacou sua singularidade e se tornou sinônimo da presidência americana. Hoje é um poderoso símbolo de democracia e liderança, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Não é surpreendente como um único nome pode contar uma história tão rica? Descubra os segredos da língua Malayala. Esta língua incrível se destaca por sua simetria e complexidade, refletindo uma rica história de literatura e poesia. É falada principalmente no estado indiano de Kerala, e sua escrita é ao mesmo tempo complexa e bela, combinando símbolos arredondados e lineares. Ao longo dos séculos, a língua evoluiu, enriquecendo-se com influências de diversas culturas regionais e estrangeiras, resultando em uma vibrante tradição literária. Poetas e escritores como Changapuja Krishna Pillai e Kamala Das fizeram contribuições significativas, mostrando a qualidade lírica do Malayala em suas obras. Esta língua não é apenas gramática e vocabulário, é uma tela viva do patrimônio de Kerala, incluindo diversos dialetos e estilos que a tornam atraente. Ao estudar Malayala, você mergulha em um mundo de histórias, emoções e expressões únicas que revelam a essência de seus falantes. Como surgiu essa bela paisagem linguística neste canto do sul da Índia? Você pode acreditar na resistência do vidro. A gota do príncipe Rupert demonstra uma combinação incrível de resistência e fragilidade que parece quase inacreditável.
Esse tipo especial de vidro é criado quando o vidro derretido pinga em água fria, formando uma forma única, parecida com uma lágrima. Surpreendentemente, essas gotas podem suportar o impacto de um martelo sem se quebrar, mostrando uma resistência impressionante. No entanto, se uma pedrinha cair sobre elas, toda a estrutura pode se desintegrar em um instante. Esse paradoxo torna a gota do Príncipe Rupert um objeto fascinante para cientistas e amantes do vidro. As tensões internas no vidro contribuem para sua notável resistência, mas essas mesmas tensões o tornam vulnerável. Em outras palavras, o design que o torna resistente a impactos fortes também o torna sensível a pequenas forças inesperadas. Essa dualidade fascinante oferece uma ótima oportunidade para explorar não apenas as propriedades materiais do vidro, mas também os princípios físicos que governam essas propriedades. Não é incrível como algo tão simples pode esconder segredos tão complexos? Descubra a menor ponte internacional do mundo. Esta construção única, localizada entre a Espanha e Portugal, tem apenas 3,2 metros de largura sobre o majestoso rio Guadiana. Consegue imaginar? A ponte chamada Puente Internacional de La Haia é tão pequena que para atravessá-la bastam apenas 5 passos. Enquanto muitas pontes cobrem grandes distâncias, esta destaca um lado inusitado da geografia e os laços estreitos entre os países vizinhos. Quando as pessoas a atravessam, elas literalmente passam de um país para o outro em questão de segundos. A ponte é um símbolo de unidade, mostrando como até mesmo pequenas conexões podem ter grande importância. Visitantes costumam parar para tirar fotos, admirando a ideia de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quem diria que uma ponte poderia ser tão pequena, mas ao mesmo tempo tão fascinante? O que salvou a famosa Catedral da Destruição? No século XIX, a magnífica catedral estava ameaçada de demolição devido ao abandono prolongado. Felizmente, graças a Sir Benjamin Lee Guinness, herdeiro da cervejaria Guinness, este edifício histórico foi cuidadosamente restaurado na década de 1800. Guinness reconheceu o valor cultural da catedral e tomou medidas para preservá-la para as futuras gerações. Hoje, os visitantes da catedral podem explorar um moderno centro de visitantes e um museu que contam a fascinante história do rico patrimônio da Irlanda. Ao caminhar por sua impressionante arquitetura, é possível sentir o eco do tempo e do legado que formou a nação. A catedral agora é não apenas um local de culto, mas também um vibrante ponto cultural que atrai pessoas de todo o mundo. Sua restauração destaca a importância de valorizar e proteger nossos monumentos históricos. Portanto, se você é um amante da história ou apenas curioso sobre o passado da Irlanda, esta catedral oferece um vislumbre da alma da nação. Você sabia que uma pulseira Bluetooth pode compartilhar a Bíblia? Este gadget inovador permite que você ouça seus textos sagrados favoritos a qualquer hora e em qualquer lugar. Imagine ter toda a Bíblia ao seu alcance, acessível através de um aplicativo simples. A pulseira vem com botões práticos que permitem mudar de capítulos ou ajustar o volume, tornando-a ideal para um estilo de vida ativo. Seja durante a viagem para o trabalho, um treino ou relaxando em casa, essa pulseira Bluetooth atende às suas necessidades espirituais em movimento. Em vez de folhear páginas ou procurar um livro físico, você pode facilmente se aprofundar na palavra. Ela foi projetada para ser fácil de usar, permitindo que até mesmo quem não entende muito de tecnologia aproveite suas funções. Com milhões de pessoas buscando maneiras de incorporar a espiritualidade no dia a dia, essa tecnologia conecta a modernidade à sabedoria antiga. Então, por que não experimentar essa maneira única de se conectar com sua fé? Você sabia que na Vênus cai neve metálica? Esse fenômeno incrível acontece por causa da atmosfera extrema do planeta, onde as temperaturas são escaldantes e a pressão é enorme. A temperatura média na superfície de Vênus é de cerca de 480 graus Celsius, o que é suficiente para derreter chumbo. Nessas condições, compostos metálicos como chumbo e bismuto evaporam e sobem para a alta atmosfera. Quando o vapor esfria, ele se condensa em pequenas gotículas metálicas. No final, essas gotículas caem na superfície, parecendo uma nevasca, mas, ao invés de água, são metais. Isso cria uma paisagem estranha, diferente de tudo na Terra, brilhando como se o solo estivesse coberto de partículas metálicas reluzentes. Cientistas estão estudando esse processo para entender melhor o clima incomum e a química atmosférica de Vênus.
Imaginar como flocos de neve metálica caem ao invés de gelo é simplesmente incrível, não é? O que torna a Antártica o continente mais extremo? A Antártica é conhecida como o continente mais seco, frio e ventoso do nosso planeta. Essa terra gelada, localizada no extremo sul da Terra, é famosa por suas temperaturas congelantes, que podem cair abaixo de 100 graus Fahrenheit no inverno. Surpreendentemente, aqui também é muito seco. Na verdade, as áreas internas recebem menos precipitação do que muitos desertos do mundo. Ventos fortes podem atingir mais de 200 milhas por hora, criando condições que desafiam até mesmo os pesquisadores mais resistentes. Dada seu ambiente severo, apenas algumas espécies conseguem sobreviver, incluindo focas resistentes e pinguins. Apesar das condições extremas, cientistas enfrentam o frio para estudar as mudanças climáticas e os ecossistemas únicos que existem aqui. As impressionantes camadas de gelo da Antártica contêm cerca de 60% da água doce do planeta, tornando-as uma parte importante do nosso sistema climático global. Então, da próxima vez que você pensar em lugares frios, lembre-se das incríveis extremidades da Antártica. Como um país tão congelado pode guardar tantos segredos? Porque a fonte Anse d'Arjot encanta os visitantes. Esta incrível praia em La Digue, Seychelles, é famosa por suas paisagens deslumbrantes e características únicas. As impressionantes formações de granito, que parecem enormes pedras arredondadas, criam um efeito visual surpreendente contra a areia branca. Essas rochas de granito não são apenas bonitas, mas também são símbolos icônicos das Seychelles, mostrando a geologia única da região. Os visitantes frequentemente ficam encantados com as águas cristalinas e turquesas que suavemente tocam a costa, criando condições ideais para nadar e relaxar. Não importa se você está tomando sol, tirando fotos ou explorando as trilhas ao redor, a fonte Anse d'Arjot oferece experiências inesquecíveis. Além disso, é um ótimo lugar para os amantes da vida marinha, pois peixes coloridos e recifes de corais aguardam aqueles que desejam mergulhar logo abaixo da superfície. Você consegue acreditar que uma mini bolsa foi vendida por $60 mil? Em uma combinação surpreendente de arte e absurdo, a equipe da MSCHF criou uma bolsa minúscula que desafia nossas noções de moda e valor. Essa bolsa é tão pequena que só é possível ver seus detalhes com um microscópio. O item único foi leiloado no Museu Corpus Christi, na Holanda, e vendido por mais de $60 mil, deixando muitos perplexos sobre por que um objeto assim custa tanto. A mini bolsa destaca uma tendência interessante na arte contemporânea. O valor dos objetos, muitas vezes, está na ideia por trás deles, e não em sua praticidade. Apesar de seu tamanho impraticável, essa bolsa gerou intensos debates sobre consumo, luxo e o papel da arte na sociedade. É um exemplo excêntrico de como algo intencionalmente absurdo pode alcançar preços astronômicos em leilões, nos fazendo repensar o que consideramos valioso. Então, é verdade que uma mini bolsa pode ter um preço tão alto? Absolutamente. Você pode se surpreender ao saber que ser honesto exige esforço. Um estudo interessante sobre ética no trabalho revela uma tendência surpreendente. Quando as pessoas acham que dizer a verdade é difícil ou dá muito trabalho, elas tendem a distorcer a verdade ou agir de forma desonesta. Os pesquisadores descobriram que alternativas à honestidade se tornam mais atraentes quando as pessoas sentem que ser verdadeiro traz dificuldades adicionais. Imagine um escritório movimentado, onde os funcionários estão realizando várias tarefas ao mesmo tempo. Se eles veem a honestidade como um fardo extra, podem optar por caminhos mais fáceis. Esse comportamento destaca um problema mais profundo. Se a honestidade é vista como uma tarefa complicada, em vez de um princípio fundamental, fica mais fácil justificar a mentira. Então, como os ambientes de trabalho podem promover a transparência, mesmo quando a verdade parece difícil? Encontrar maneiras de tornar a honestidade mais gerenciável pode realmente transformar a cultura do escritório para melhor. Acredite ou não, o McDonald's atende 69 milhões de clientes diariamente. Esse número impressionante é maior que a população de toda a França, destacando a popularidade desse gigante do fast food ao redor do mundo. Com milhares de restaurantes em mais de 100 países, o McDonald's oferece um cardápio familiar com hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes, agradando a pessoas de diferentes gostos. Seja para um almoço rápido, um lanche à tarde ou um café na correria, pessoas de todas as classes sociais buscam suas arcos dourados. Você sabia que em diferentes países o McDonald's tem cardápios variados?
No Japão, você pode experimentar hambúrgueres de camarão, enquanto na Índia há opções vegetarianas para atender às preferências locais. Essa adaptabilidade é uma das principais razões pelas quais a marca conquistou o coração das pessoas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que passar por um McDonald's, lembre-se de que você está passando por um restaurante que alimenta mais pessoas do que toda a população da França, todos os dias. Vamos descobrir a verdade sobre o abacate. Você sabia que o abacate não amadurece enquanto está na árvore? Esses frutos cremosos podem ficar na planta por até 7 meses. Isso faz parte do incrível processo de crescimento deles. Quando chega a hora, os agricultores os colhem, e então a mágica começa. Após a colheita, o abacate começa a amadurecer, passando de duro e verde para macio e saboroso. Esse método único é importante para que possamos aproveitar o abacate da melhor forma. Muitas vezes, eles são colhidos antes para chegarem frescos ao mercado, permitindo que os apreciemos exatamente quando queremos. E aqui vai um fato interessante: o abacate é, na verdade, uma baga. Na próxima vez que você saborear uma torrada com abacate ou um guacamole cremoso, lembre-se de que, para alcançar a textura e o sabor perfeitos no seu prato, foi preciso paciência. A natureza não é incrível? Por que os cirurgiões romanos ignoravam os gritos de dor? Na Roma antiga, os médicos tinham uma abordagem única para a cirurgia, que consistia em não prestar atenção aos gritos de seus pacientes. Os cirurgiões eram ensinados a se concentrar nos aspectos técnicos de seu trabalho, em vez de se preocupar com o sofrimento dos pacientes. Isso se devia, em parte, ao conhecimento médico limitado da época e à falta de métodos eficazes de anestesia. As operações frequentemente eram realizadas sem anestesia, e os gritos e gemidos eram comuns. Ao treinar-se para ignorar esses sons, os cirurgiões podiam se concentrar em realizar as operações o mais rápido e eficaz possível. Essa abordagem reflete a dura realidade da medicina antiga e mostra o quanto avançamos na compreensão da dor e no cuidado com os pacientes hoje. Imagine como eram as operações naquela época, sem os modernos métodos de anestesia. Imagine um cruzeiro com mais de 7.000 passageiros. Este é o maior navio de cruzeiro do mundo, uma verdadeira cidade flutuante, que é não só enorme, mas também cheia de atrações incríveis. Este navio impressionante possui a cachoeira mais alta, o toboágua mais alto e o maior parque aquático já visto em um navio. Com 20 andares, parece um parque de diversões no mar. Os visitantes podem deslizar por 6 emocionantes toboáguas, se refrescar em 7 piscinas e relaxar em 9 jacuzzis. É um paraíso para amantes da água e aventureiros. Partindo de Miami, este navio promete cruzeiros inesquecíveis de 7 dias pelas deslumbrantes Caraíbas. Imagine-se aproveitando o sol em praias limpas, explorando portos vibrantes e desfrutando de shows ao vivo todas as noites. Não importa se você viaja com a família ou amigos, há algo para todos, desde uma culinária requintada até tratamentos relaxantes em spas. Não é apenas uma férias, é uma experiência que você vai lembrar para a vida toda. Então, você tem coragem de embarcar neste gigante flutuante? Você consegue imaginar a verdadeira história do nome canguru? O nome canguru surgiu de um curioso mal-entendido entre exploradores britânicos e os aborígenes da Austrália no século XVIII. Quando o explorador britânico James Cook viu esse animal único pela primeira vez, ele ficou intrigado e perguntou aos nativos como se chamava. Em vez de dar um nome ao animal, eles responderam com uma palavra que significa "não entendo". Esse mal-entendido fez com que os exploradores adotassem o termo canguru para o animal que conhecemos hoje. É um exemplo incrível de como a linguagem e a cultura podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Então, sempre que você ver um canguru pulando por aí, lembre-se de que seu nome carrega a história da curiosidade e do mal-entendido entre diferentes mundos. Não é incrível como a história molda a linguagem que usamos todos os dias? Você sabia que os emojis começaram com um sorriso? Em 1982, o cientista da computação Scott Fahlman criou o primeiro emoji para transmitir emoções na internet. Naquela época, a comunicação era principalmente por texto e as emoções muitas vezes se perdiam. Para expressar melhor os sentimentos, Fahlman fez um simples sorriso amarelo, que representava felicidade. Essa inovação foi uma verdadeira revolução na comunicação digital, permitindo que as pessoas adicionassem um elemento visual divertido às suas mensagens. Desde então, os emojis se tornaram extremamente populares,
evoluindo de um único sorriso para uma enorme biblioteca com mais de 3.000 símbolos que expressam uma ampla gama de sentimentos, ações e até comidas. Hoje, os emojis estão em quase todas as plataformas de mensagens e redes sociais, desde rostos sorridentes até personagens dançantes, tornando as conversas mais vibrantes e compreensíveis. Quando você envia uma mensagem ou publica algo nas redes sociais, reserve um momento para apreciar o quanto os emojis evoluíram desde aquele sorriso original criado por Fallman. Como você usa emojis para se expressar? Você vai se surpreender ao saber que as ondas podem ser gigantescas. Isso aconteceu não por causa de um terremoto, mas devido a um deslizamento de terra em 1958, na Baía de Latuya, no Alasca. Essa onda incrível atingiu a altura de 1.720 pés, ou cerca de 524 metros, tornando-se a maior onda já registrada na história. O poderoso deslizamento, causado pela queda de uma montanha, despejou uma enorme quantidade de pedras e detritos na baía, deslocando uma quantidade imensa de água. Esse deslocamento criou uma onda gigante que avançou pela baía, mudando a linha da costa e deixando consequências duradouras. Imagine estar na praia e ver uma parede de água do tamanho de um arranha-céu vindo em sua direção. Este evento é um poderoso lembrete da imprevisibilidade da natureza e das forças extraordinárias que atuam sob a superfície. Você sabia que a aurora boreal pode emitir sons? Em um estudo fascinante realizado em 2016, cientistas descobriram que a aurora boreal, além de ser um espetáculo visual, também pode produzir sons. Usando equipamentos especiais, os pesquisadores gravaram ruídos sutis que acompanham os shows de luzes, frequentemente descritos como estalos ou zumbidos. Essa descoberta abre novas possibilidades para apreciar a beleza da aurora. Imagine estar sob um céu colorido e ouvir os suaves sussurros da natureza durante um espetáculo de luzes. A fusão de som e fenômenos visuais pode mudar nossa percepção da aurora no futuro, incentivando mais pesquisas sobre essa intrigante conexão. Isso levanta questões sobre a natureza e nossos sentidos, o que mais podemos descobrir se prestarmos mais atenção ao que vemos e ouvimos. A aurora boreal, que atrai muitos turistas para regiões como o Alasca e a Noruega, pode se tornar uma experiência ainda mais rica quando aprendemos mais sobre esses sons misteriosos. Quem sabe que outros segredos a aurora boreal pode revelar? Difícil de acreditar, mas os corgis eram cães pastores. Esses adoráveis companheiros de pernas curtas foram originalmente criados para ajudar os fazendeiros a cuidar do gado, especialmente das vacas. Seu tamanho pequeno e corpos ágeis permitiam que eles se movessem facilmente entre os grandes animais. Imagine um corgi correndo pelo rebanho, latindo e guiando as vacas na direção certa. Essa habilidade única os tornou indispensáveis para os fazendeiros no país de Gales, onde foram criados pela primeira vez. Os corgis não são apenas fofos, eles são inteligentes, enérgicos e trabalhadores. Eles mordiscavam os calcanhares das vacas para mantê-las organizadas, mostrando sua astúcia e coragem, apesar do tamanho pequeno. Com o tempo, a raça saiu dos campos e entrou em nossas casas, conquistando corações como animais de estimação. Hoje, os corgis são conhecidos por seu caráter brincalhão e lealdade, mas suas raízes como cães pastores nos lembram de sua história fascinante. Descubra por que a Groenlândia não pode participar da FIFA. A situação única da Groenlândia como o único país excluído da prestigiada organização FIFA está principalmente ligada às condições climáticas severas. O clima subártico e ártico dificulta a manutenção dos campos de futebol. As paisagens geladas limitam as temporadas adequadas para esportes ao ar livre, causando interrupções significativas nas atividades futebolísticas. As equipes de futebol da Groenlândia enfrentam dificuldades para treinar e competir, o que as impede de atender aos rigorosos requisitos da FIFA para jogos internacionais. Embora haja uma paixão pelo futebol no país e ligas locais, as condições climáticas extremas dificultam a vida dos jogadores que sonham em competir em nível mundial. Então, será que a influência das mudanças climáticas pode abrir portas para a Groenlândia se juntar à comunidade global do futebol no futuro? Prepare-se para se surpreender com o poder do seu cérebro. Você sabia que o cérebro humano usa aproximadamente a mesma quantidade de energia que uma pequena lâmpada de 10 watts? Esse fato incrível destaca a eficiência dos nossos cérebros.
Apesar de lidarem com tarefas complexas, desde resolver equações matemáticas até criar arte, nossos cérebros consomem apenas uma fração da energia, em comparação com muitas outras máquinas. Essa eficiência notável é vital para nossa sobrevivência, pois nos permite pensar, aprender e interagir, sem esgotar nossas reservas de energia. A energia do cérebro vem principalmente da glicose, um tipo de açúcar que alimenta suas funções. Isso significa que, embora possamos sentir cansaço mental após um longo dia, nossos cérebros muitas vezes usam menos energia do que você poderia imaginar. Não é surpreendente como um sistema tão complexo pode funcionar com tão pouca energia? Como podemos aproveitar ao máximo esse órgão incrível? E se eu te disser que a LSA superou anos de zombarias? Silva é uma incrível modelo brasileira, com 2,06 metros de altura. Apesar de sua estatura impressionante, a LSA enfrentou anos de críticas e bullying ao longo da vida. Muitos não entendiam que sua altura poderia ser uma vantagem na indústria da moda. Em vez de deixar as zombarias a derrubarem, a LSA as usou como motivação para provar o contrário aos seus críticos. Com uma determinação e talento incríveis, ela começou a se destacar no mundo da moda, rapidamente se tornando um nome requisitado nas passarelas. Sua figura única a destaca, e tanto o público quanto os designers começaram a valorizar sua presença marcante. A trajetória da LSA nos lembra que as dificuldades muitas vezes abrem portas para o sucesso, e aceitar o que nos torna especiais pode levar a oportunidades incríveis. Não é inspirador ver alguém transformar desafios em vitórias? Você sabia sobre malformações arteriovenosas? A malformação arteriovenosa, MAV, é uma rede complexa de vasos sanguíneos que pode se formar no cérebro e muitas vezes passa despercebida por anos. Muitas pessoas com MAV não apresentam sintomas até que seja tarde demais. Sem aviso, a MAV pode se romper, levando a problemas sérios, como sangramentos repentinos, derrames ou até mesmo morte. Essa condição preocupante representa cerca de 2% dos derrames em jovens, por isso é importante compreendê-la. Algumas pessoas podem acabar tendo dores de cabeça ou sintomas neurológicos, o que leva os médicos a realizarem exames que detectam a MAV. Se o diagnóstico for feito precocemente, há opções de tratamento, incluindo cirurgia. No entanto, a natureza oculta da MAV a torna especialmente perigosa. A conscientização é a chave para salvar vidas. Você está pronto para saber mais sobre essa condição misteriosa do cérebro? Acredite ou não, a vila de Houtuan é uma cidade fantasma. Antigamente, mais de 2.000 pessoas viviam aqui, mas devido ao isolamento, os moradores perderam o acesso à educação e à comida. Com o passar dos anos, esse isolamento teve suas consequências, e em 1994, a maioria dos habitantes deixou a vila, resultando em quase total abandono de Houtuan. A natureza está retomando a paisagem e a vila se transforma em um lugar fascinante, atraindo viajantes corajosos e turistas curiosos. Agora, as casas em ruínas e as trilhas cobertas de vegetação contam histórias do passado, sussurrando sobre vidas que um dia trouxeram risos e convívio a este lugar. Os visitantes de Houtuan podem explorar essa combinação única de história e natureza, mergulhando em um local que parou no tempo. Ao caminhar pela vila, você pode refletir sobre as dificuldades enfrentadas por aqueles que um dia viveram aqui. Houtuan é um poderoso lembrete de como as conexões formam nossas comunidades e do impacto que tem quando se perdem. Você sabia que na França protegem o tempo após o trabalho de e-mails? Essa lei única, conhecida como direito à desconexão, garante que os funcionários não sejam incomodados por e-mails de trabalho fora do horário normal. Aprovada em 2017, essa lei visa melhorar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e reduzir o estresse dos trabalhadores. Ao limitar a comunicação após o expediente, os funcionários podem realmente relaxar e aproveitar seu tempo livre, sem a pressão de checar e-mails de trabalho. Muitas empresas na França adotaram essa mudança, criando políticas que respeitam o tempo pessoal de seus funcionários, enquanto mantêm a produtividade durante o horário de trabalho. Essa lei destaca o crescente reconhecimento de que a conexão constante pode levar ao esgotamento. Então, da próxima vez que você terminar seu dia de trabalho, pense em como seria revigorante desconectar completamente, como muitos funcionários na França agora podem fazer. O que realmente afeta a saúde bucal? A boca humana é um verdadeiro centro de vida, habitada por mais bactérias do que pessoas na Terra.
Na verdade, existem cerca de 700 tipos diferentes de bactérias em nossas bocas, e bilhões de bactérias individuais estão entre nossos dentes, gengivas e línguas. Embora algumas dessas criaturas microscópicas possam causar problemas dentários, como cáries e doenças gengivais, muitas delas são, na verdade, benéficas. Elas ajudam a decompor restos de alimentos e mantêm um ambiente equilibrado, protegendo-nos de micro-organismos nocivos. É surpreendente como uma tão grande diversidade de bactérias pode coexistir em nossas bocas, mostrando o quanto nossa saúde está ligada a esses pequenos organismos. Ao praticar uma boa higiene bucal, incluindo escovação, uso de fio dental e visitas regulares ao dentista, podemos apoiar nossas bactérias amigáveis e manter as nocivas sob controle. Não é incrível como alguns pequenos seres podem impactar tanto nossa saúde? Você pode acreditar que Jennifer Lawrence tem uma tatuagem secreta? Essa talentosa atriz, famosa por seus papéis em blockbusters como Jogos Vorazes, tem uma tatuagem única no braço com a inscrição H2O. Não é apenas um desenho estiloso, é um lembrete pessoal para beber mais água. Em Hollywood, onde a vida é cheia de agitação, esse lembrete simples, mas significativo, pode fazer uma grande diferença. Jennifer já falou abertamente sobre suas dificuldades em manter um estilo de vida saudável sob a pressão da indústria do cinema. Ao fazer essa tatuagem, ela encontrou uma maneira criativa de se motivar a adotar hábitos mais saudáveis. Beber água suficiente é importante para todos, não apenas para as celebridades. Isso ajuda a manter os níveis de energia, a saúde da pele e o bem-estar geral. Então, da próxima vez que você se sentir cansado, pense no significado da tatuagem de Lawrence. Não seria incrível ter um lembrete assim na sua pele também? Quem diria que um símbolo permanente poderia ter um significado tão importante? Descubra a incrível história de Munique, dos monges ao mega-cidade. Munique, na Alemanha, nem sempre foi a cidade próspera que conhecemos hoje. Começou como um pequeno assentamento fundado por monges no início da Idade Média, por volta de 1158. Esses monges criaram uma comunidade simples às margens do rio Isar, que, devido à sua localização estratégica e terras férteis, atraía cada vez mais pessoas ao longo do tempo. Com a expansão das rotas comerciais e o desenvolvimento da região, Munique passou por mudanças significativas. No final do século XIX, tornou-se um dos principais centros urbanos da Alemanha, com mais de 1 milhão de habitantes. Esse crescimento mostra como as comunidades se desenvolvem ao longo do tempo, sob a influência de diversos fatores, como oportunidades econômicas e trocas culturais. Hoje, Munique é famosa por sua rica história, arquitetura impressionante e vibrante vida cultural, incluindo a Oktoberfest, que atrai milhões de pessoas todos os anos. A história de Munique é um ótimo exemplo de como um pequeno assentamento pode se transformar em uma cidade pulsante, refletindo a natureza dinâmica do desenvolvimento humano. Não é fascinante ver como uma simples comunidade monástica abriu caminho para uma cidade tão viva? Você pode se surpreender ao descobrir que cortes de papel doem. Estudos mostram que pequenos cortes nas pontas dos dedos são uma das lesões mais dolorosas que você pode ter. Por que isso acontece? Tudo se deve à alta concentração de terminações nervosas nessa área, o que faz com que até mesmo um pequeno corte possa causar dor intensa. Essa descoberta inesperada sobre cortes de papel levou os empregadores a reavaliar as medidas de segurança nos locais de trabalho, onde se lida frequentemente com papel. Reconhecendo essa lesão comum, as empresas começaram a implementar medidas de proteção, como o uso de cortadores seguros ou incentivando os funcionários a usarem protetores para os dedos. Essas mudanças podem parecer simples, mas podem reduzir significativamente o número de cortes dolorosos que os funcionários sofrem. Então, da próxima vez que você se cortar com papel, lembre-se de que não é apenas um pequeno incômodo, é um lembrete de quão sensíveis são nossas pontas dos dedos e como é importante garantir a segurança de todos no trabalho. Vamos desvendar a verdade sobre o armazenamento de DNA. Você sabia que o DNA é um dos sistemas de armazenamento de informações mais compactos e eficientes? Cada célula humana contém cerca de 2 metros de DNA. Essa molécula incrível carrega todas as instruções genéticas necessárias para construir e manter nosso corpo. Se você desenrolasse todo o DNA encontrado em um único corpo humano, ele alcançaria impressionantes 108 bilhões de quilômetros, o que é suficiente para ir e voltar a Plutão 10 vezes.
Essa densidade incrível significa que o DNA pode armazenar cerca de 215 petabytes de informações por grama. Para comparação, um petabyte pode conter cerca de 500 bilhões de páginas de texto padrão. Com o mundo gerando cada vez mais dados a cada dia, os cientistas estão explorando o DNA como uma solução potencial para os desafios futuros de armazenamento de informações. Imagine se bibliotecas e discos rígidos pudessem ser substituídos por minúsculos fios de DNA que armazenam arquivos inteiros de conhecimento. O futuro da informação pode estar codificado em nossos genes. Equipamentos na academia são mais sujos do que você imagina. Um relatório recente revelou uma verdade chocante. Pesos livres podem conter até 362 vezes mais bactérias do que assento de um vaso sanitário. Essa descoberta destaca a importância de limpar regularmente os equipamentos de treino. Imagine usar pesos que foram tocados por muitas mãos suadas, sem a devida higienização. As bactérias prosperam em ambientes quentes e úmidos, tornando os equipamentos de academia um local ideal para sua multiplicação. Micróbios podem causar infecções e doenças, o que não é nada bom quando você busca estar em forma. Para criar um espaço higiênico para os treinos, sempre limpe os aparelhos e pesos antes e depois de usar. Isso ajuda não só você, mas também seus colegas de academia. Então, da próxima vez que você for à academia, lembre-se de que a limpeza é tão importante quanto levantar pesos. Você está fazendo a sua parte para manter a limpeza? Você pode acreditar que ele possui uma marca de champanhe. O rapper Jay-Z detém 50% das ações do champanhe Armand de Brignac, conhecido por suas garrafas luxuosas e únicas. Ele é frequentemente chamado de As de Espadas, e esse champanhe se tornou um símbolo de luxo e sucesso, sendo visto em grandes eventos e festas. A parceria de Jay-Z não é apenas um negócio, reflete sua profunda compreensão de branding e do mercado de luxo. Em um mundo onde uma garrafa pode custar mais de $1.000, Armand de Brignac se destaca pelo design impressionante e perfis de sabor cuidadosamente elaborados. Desde notas de sabor excepcionais até um marketing luxuoso, a influência de Jay-Z eleva o status da marca. Sua colaboração com Armand de Brignac demonstra uma combinação harmoniosa de cultura e negócios, despertando o interesse não apenas de amantes de champanhe, mas também de fãs de música. Você já experimentou ou viu esse champanhe icônico em uma celebração? Você consegue imaginar como o rinoceronte corre em silêncio? Os rinocerontes são criaturas incríveis com adaptações únicas. Você sabia que esses enormes animais têm apenas cerca de 5% de gordura no corpo? Essa característica está concentrada em suas pernas, permitindo que eles corram em alta velocidade, mantendo-se surpreendentemente silenciosos. Isso é impressionante, considerando que um rinoceronte pode pesar até 2 toneladas. Seus corpos pesados e musculosos são feitos para velocidade e força, mas essa característica anatômica única permite que eles se aproximem de ameaças ou presas sem fazer barulho. Na próxima vez que você pensar em rinocerontes, imagine-os deslizando por seu habitat sem serem notados, nem mesmo pelos animais mais atentos. Essa habilidade de se mover em silêncio é importante tanto para a caça quanto para escapar de predadores. Embora sejam grandes, esses animais incríveis mostram que a natureza frequentemente encontra maneiras geniais de sobreviver. Ao aprender mais sobre os rinocerontes, começamos a valorizar seu papel no ecossistema e a importância de protegê-los contra ameaças. Quem diria que um animal tão grande poderia ser tão discreto? O que pode ser mais legal que Pokémon? Um céu cheio de drones. Recentemente, em comemoração ao aniversário dos Pokémon, o céu noturno foi iluminado por um impressionante show com 500 drones sincronizados. Esses drones foram programados para criar figuras incríveis dos personagens favoritos dos Pokémon, unindo nossa nostalgia de infância com uma arte tecnológica impressionante. Imagine olhar para cima e ver Pikachu, Charizard e outros heróis queridos flutuando no céu. Esse espetáculo não apenas impressionou os fãs de Pokémon, mas também mostrou as incríveis conquistas na tecnologia de drones. Cada drone dançava e brilhava com luzes vibrantes, criando um espetáculo hipnotizante que trouxe um sentimento de surpresa e alegria ao público. Pessoas de todas as idades se reuniram para ver essa combinação única da cultura dos jogos e das tecnologias modernas. O evento mostrou perfeitamente como os Pokémon continuam a inspirar criatividade e conexão entre os fãs ao redor do mundo. Então, seja você um treinador experiente ou apenas curioso sobre o universo Pokémon,
Esse show emocionante lembrou a todos sobre as infinitas possibilidades quando a imaginação encontra a tecnologia. Qual Pokémon você gostaria de ver no céu? Você já se perguntou por que as florestas de pinheiros são especiais? Caminhar em uma floresta de pinheiros pode trazer não só tranquilidade, mas também melhorar a saúde dos seus pulmões. Isso acontece por causa de uma substância natural chamada apenan, que está no ar ao redor dos pinheiros. O apenan atua como um broncodilatador, ajudando a abrir as vias respiratórias e facilitando a respiração. Ele também tem fortes propriedades anti-inflamatórias, que podem reduzir a irritação nos pulmões. Isso significa que passear entre altos pinheiros é benéfico para todos, especialmente para pessoas com problemas respiratórios. O ar fresco e limpo, cheio dessas moléculas mágicas, pode não só levantar o ânimo, mas também melhorar o bem-estar geral. Então, da próxima vez que você estiver perto de majestosos pinheiros, respire fundo e aproveite a saúde que isso traz. Quem diria que uma simples caminhada poderia ser tão benéfica? Você pode acreditar que o primeiro voo comercial foi em 1914? Em 1º de janeiro de 1914, a história decolou quando o primeiro voo comercial aconteceu entre São Petersburgo e Tampa, na Flórida, percorrendo 21 milhas em apenas 23 minutos. Essa viagem pioneira foi possível graças ao Benoist 14, um pequeno biplano que transportava um passageiro sortudo, um saco de correio e o piloto. Imagine a emoção de ver o mundo do alto pela primeira vez. Naquela época, voar era uma ideia completamente nova, e esse voo histórico abriu as portas para as viagens aéreas como conhecemos hoje. As pessoas estavam ansiosas para experimentar essa incrível novidade, embora tenha levado um tempo até que os voos comerciais se tornassem populares. Ao mostrar que voar pode ser seguro e eficiente, a viagem de 1914 pavimentou o caminho para a indústria da aviação moderna. Hoje, as viagens aéreas nos conectam a lugares remotos, tornando locais distantes parecidos com passeios de um dia. Não é incrível pensar em quão longe chegamos desde aquele voo marcante? Você sabia que Margaret Cho enfrentou pressão para emagrecer? Em 1994, durante as gravações de sua série inovadora All American Girl, Margaret Cho foi forçada pela ABC e pelos produtores a seguir uma dieta rigorosa. Essa exigência destacou os padrões rígidos que muitos atores, especialmente mulheres, enfrentam na indústria do entretenimento. Cho, que era valorizada por sua sinceridade e humor, se viu em uma situação difícil, dividida entre aceitar seu corpo e se conformar aos ideais estreitos de beleza de Hollywood. A pressão para emagrecer refletiu a luta contínua da sociedade com a imagem corporal, levando Cho a se manifestar contra essas práticas mais tarde. Sua experiência gerou conversas importantes sobre autoaceitação e representatividade, inspirando outros a desafiar o status quo. Hoje, Cho é uma forte defensora da positividade corporal e da diversidade na mídia. Não seria incrível ver mais histórias que celebram todas as formas e tamanhos? Você sabia sobre a Floresta de Pedra na China? É uma maravilha natural incrível, localizada na região de Yunnan, composta por altas formações rochosas que lembram árvores fossilizadas. Conhecida como Shilin ou Floresta de Pedra, essas impressionantes estruturas se formaram ao longo de milhões de anos devido à erosão, criando uma paisagem fascinante que atrai visitantes de todo o mundo. Imagine caminhar por um enorme labirinto de pilares de calcário, alguns com mais de 30 metros de altura, enquanto explora as características geológicas únicas deste lugar. Essas formações não são apenas bonitas, elas também têm um significado cultural para o povo Sami, que as considera locais sagrados, cheios de lendas e histórias. Várias trilhas serpenteiam por esta floresta mágica, oferecendo muitas oportunidades para fotos incríveis e para conhecer a história da região. A Floresta de Pedra Shilin também é um patrimônio mundial da Unesco, destacando sua importância e singularidade. Se você é amante da natureza, entusiasta da geologia ou apenas está em busca de aventuras, a Floresta de Pedra é um lugar que vale a pena visitar. Pronto para explorar? Você sabia que o Nilo e o Saara estão na África? Isso pode te surpreender. A África não é apenas o berço da civilização, mas também abriga o rio mais longo do mundo, o Nilo, que tem cerca de 6.650 quilômetros de extensão. Ele atravessa 11 países, incluindo Egito e Sudão, e ao longo de milênios foi uma fonte vital para as comunidades locais.
O Nilo é famoso por sua importância histórica, sustentando civilizações antigas e a agricultura. Já o Saara, a maior deserto quente do planeta, cobre impressionantes 9,2 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale aproximadamente ao tamanho de todo o território dos Estados Unidos. Este vasto deserto é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, flora e fauna únicas, além das diversas culturas que prosperam em suas condições desafiadoras. Juntos, o Nilo e o Saara mostram a incrível diversidade natural e a rica história da África. Não é impressionante como esses dois gigantes moldam o continente? Espere até ouvir isso sobre os gambás. Muitas pessoas acham que os gambás podem ficar pendurados de cabeça para baixo pelos seus rabos enquanto dormem, mas isso é um mito. Os gambás têm rabos fortes que conseguem se segurar em galhos por um curto período, mas não são feitos para pendurar como macacos. Seus rabos ajudam no equilíbrio e no suporte enquanto se movem pelas árvores. Curiosamente, os gambás pesam entre 2 e 7 quilos, o que os torna incapazes de ficar pendurados por muito tempo apenas pelos rabos. Em vez disso, você frequentemente encontrará esses adoráveis marsupiais enrolados em lugares aconchegantes, como troncos ocos ou arbustos densos, onde se sentem seguros durante os cochilos necessários. Na próxima vez que você ver um gambá, lembre-se de que eles não estão apenas pendurados. Eles têm um lugar seguro para descansar. Essa criatura encantadora, com suas habilidades únicas e preferências de habitat, continua a atrair e surpreender aqueles que dedicam tempo para conhecê-los. Então, quais outros mitos você tem sobre a vida selvagem? Você já viu um ovo de galinha azul? Acredite ou não, algumas galinhas botam ovos azuis por causa de um vírus antigo que alterou seu DNA. Esse fato incrível da natureza mostra que até os animais de fazenda mais comuns podem ter características surpreendentes. Ovos azuis são produzidos por raças como Araucana e Ameraucana, que têm uma mutação genética única relacionada a esse vírus antigo. Esse vírus, que não faz mal às galinhas, existe há milhares de anos e trouxe um pigmento chamado oocianina, que pinta a casca dos ovos de azul. Não é incrível como algo tão pequeno, um vírus, pode resultar em coisas tão vibrantes? A presença de ovos azuis nos lembra das maravilhas da evolução e da diversidade genética nos animais domésticos. As pessoas costumam pensar em características como a cor das penas e o tamanho quando falam sobre genética animal, mas a cor dos ovos é outra área interessante de pesquisa. Então, da próxima vez que você ver um ovo azul na embalagem, lembre-se de que não é apenas uma casca bonita, é um pedaço incomum da história dos nossos amigos emplumados. Você não vai acreditar que isso é sobre Lucky Diamond Rich, o homem mais tatuado do mundo. Seu corpo é quase totalmente coberto de tatuagens, e ele transformou sua pele em uma tela de histórias e experiências pessoais. Lucky passou mais de 1000 horas sob a agulha do tatuador, mudando sua aparência de forma impressionante. Cada tatuagem tem um significado especial, refletindo diferentes aspectos de sua vida, filosofia ou memórias. Você consegue imaginar quanta dedicação é necessária para uma transformação assim? Lucky Diamond Rich não apenas fez alguns desenhos rápidos, ele cuidadosamente criou uma obra de arte viva que reflete sua personalidade. Essa jornada incrível o tornou uma celebridade, atraindo a atenção de pessoas ao redor do mundo. Você já pensou em cobrir sua pele com histórias e arte como ele? Por que um passageiro pousa um avião? Em 2022, Darren Harrison provou que a coragem pode surgir em momentos inesperados, ao pousar com sucesso um avião depois que o piloto desmaiou. Apesar de não ter experiência em voos, Harrison manteve a calma e o foco, controlando a situação. Ele rapidamente se comunicou com os controladores, que o guiaram pelos passos importantes do pouso. É impressionante como ele lidou com as dificuldades, mantendo a tranquilidade em grande altitude. Os controladores deram instruções detalhadas e ele seguiu seus conselhos com precisão, mostrando como o trabalho em equipe pode ser crucial em situações de emergência. Essa história incrível demonstra que até pessoas comuns podem enfrentar desafios extraordinários e que, às vezes, para lidar com o desconhecido, basta ter clareza e um pouco de ajuda. Você consegue imaginar como é pousar um avião sob tanta pressão? Acredite ou não, a Vitória régia é incrível. Esta planta aquática, única das florestas tropicais da Amazônia, possui folhas flutuantes que podem chegar a 3 metros de diâmetro. Imagine uma folha que suporta o peso de uma pessoa. Essa característica impressionante torna a Vitória régia uma maravilha da natureza e um símbolo da rica biodiversidade da América do Sul.
Além de ser linda, ela produz grandes flores aromáticas que se abrem à noite, exalando um doce perfume que atrai polinizadores noturnos, como besouros. Observar essas flores se abrindo e fechando ao anoitecer é um espetáculo fascinante. A Vitória régia prospera em águas quentes e rasas, criando habitats densos para diversos peixes e outros animais. A proteção do meio ambiente é essencial para preservar essa planta incrível em seu habitat natural, pois a atividade humana ameaça seus locais de vida. Portanto, da próxima vez que você ver uma grande folha de Vitória régia flutuando, lembre-se das maravilhas dessa planta e de seu papel no ecossistema. Por que o primeiro-ministro do Canadá precisa de reformas? Desde 2015, a residência oficial na 24 Sussex Drive está passando por reformas significativas. Essas melhorias são importantes para garantir a segurança e o conforto do primeiro-ministro e sua família. As reformas focam na remoção de materiais perigosos, como o amianto, que representa uma séria ameaça à saúde. Além disso, a residência está sendo modernizada com novos sistemas mecânicos, elétricos e de aquecimento para aumentar a eficiência energética e a funcionalidade. Imagine viver em uma casa histórica que precisa de atualizações. É um desafio e uma oportunidade. Essas reformas também ajudam a preservar o legado deste edifício icônico, adaptando-o aos padrões modernos. À medida que os trabalhos avançam, as pessoas se perguntam como essas mudanças afetarão a vida cotidiana do primeiro-ministro e que histórias surgirão deste lugar histórico. Você sabia que polvos podem regenerar seus tentáculos? Essa habilidade incrível os destaca entre outros animais. Quando um polvo perde um tentáculo, seja por um predador ou um acidente, ele não fica apenas triste. Em vez disso, ativa um processo de regeneração que pode levar alguns meses. Cientistas acreditam que os polvos conseguem regenerar seus tentáculos graças a células especializadas que ajudam a reparar os tecidos. Esses seres maravilhosos podem regenerar não só tentáculos, eles também podem curar seus órgãos. Esse talento fascina os pesquisadores, pois pode inspirar a criação de novos métodos de tratamento para lesões em humanos. Imagine se um dia pudéssemos recuperar um membro perdido, assim como um polvo. Essa habilidade não só demonstra a resiliência do polvo, mas também destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Quantos outros animais, na sua opinião, têm habilidades ocultas como essas? Você já se perguntou por que as terras de arroz de Banaue são tão incríveis? As terras de arroz de Banaue, localizadas nas belas montanhas das Filipinas, foram esculpidas à mão há mais de 2000 anos. Essas impressionantes terras mostram a criatividade do povo Ifugao, que transformou as encostas íngremes das montanhas em campos agrícolas deslumbrantes. Cada nível das terras não é apenas bonito, eles criam um ecossistema único para o cultivo de arroz, alimentando gerações. Essas terras são frequentemente chamadas de Oitava Maravilha do Mundo, devido à sua engenharia incrível e importância cultural. Elas demonstram métodos tradicionais de agricultura que permanecem praticamente inalterados, mesmo em nosso mundo moderno. A Unesco reconheceu sua importância, declarando-as Patrimônio Mundial. Hoje, elas são um destino popular para viajantes que desejam conhecer a rica cultura e as vistas deslumbrantes. Então, o que você está esperando? Mergulhe na história e na beleza de Banaue. Você sabia que as orcas são os caçadores mais inteligentes do oceano? Esses magníficos animais, muitas vezes chamados de baleias assassinas, são os maiores membros da família dos golfinhos. As orcas se destacam não apenas pelo seu tamanho, mas também pela inteligência impressionante e estruturas sociais complexas. Elas vivem em grupos familiares próximos, conhecidos como pods, e se comunicam entre si em diferentes dialetos, semelhantes às línguas humanas. Essa comunicação as ajuda a coordenar estratégias de caça sofisticadas, permitindo que capturem suas presas de forma mais eficiente. Sua dieta variada pode incluir peixes, focas e até mesmo outras baleias, destacando seu papel como predadores de topo nos ecossistemas marinhos. Observar seu trabalho em equipe é simplesmente fascinante. Ao entender seu comportamento e interações sociais, podemos valorizar melhor o papel importante das orcas na manutenção do equilíbrio da vida marinha. Não é incrível como a natureza cria seres tão inteligentes? A pele realmente se renova a cada mês? Sim, é incrível. Nossa pele está sempre se renovando, descartando células antigas e substituindo-as por novas.
Esse processo leva cerca de 28 dias, nos proporcionando uma camada fresca de pele regularmente. A camada mais externa, chamada de epiderme, é composta por células que morrem e se descamam, abrindo espaço para células das camadas mais profundas. Essa renovação é importante não apenas para a aparência, mas também para a saúde, pois ajuda a proteger nosso corpo de infecções e lesões. A velocidade desse processo é influenciada por fatores como idade, alimentação e nível de hidratação. Por exemplo, em pessoas jovens, a renovação da pele ocorre mais rapidamente, enquanto em pessoas mais velhas pode ser um pouco mais lenta. Por isso, os cuidados com a pele frequentemente enfatizam a esfoliação e a hidratação regulares para manter a saúde da pele. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se de que sua pele é um órgão dinâmico que trabalha incansavelmente para que você pareça e se sinta bem. Sinta a emoção do desafio noturno do rodeio. O rodeio no Sesames traz uma experiência única e emocionante, simulando um movimento mecânico após o pôr do sol. Os participantes montam em um touro mecânico e tentam se manter por 30 segundos, transformando um evento tradicional em uma competição divertida e empolgante. As apostas são altas. Quem conseguir se segurar ganha um prêmio inusitado, um despertador. Esse toque inteligente não só anima o evento, mas também permite que todos mostrem suas habilidades de montaria. Risadas e aplausos enchem o ar, enquanto amigos e famílias se reúnem para assistir a esse espetáculo divertido. O rodeio combina o espírito de competição com um toque de diversão, criando memórias inesquecíveis, tanto para os cavaleiros quanto para o público, pronto para aceitar o desafio e ganhar esse despertador. Você já pensou nos prazos de Elon Musk? Em sua empresa de carros elétricos, a Tesla, ele frequentemente estabelece metas ambiciosas que geram interesse e debates. O termo "tempo de Elon" se popularizou para descrever essas previsões ousadas. Por exemplo, Musk anunciou que a Tesla produziria 500 mil carros por ano até 2018. Tanto os entusiastas quanto os céticos acompanharam isso de perto, mas essa meta só foi alcançada em 2020, porque os prazos são adiados. Alguns culpam problemas na cadeia de suprimentos, enquanto outros acreditam que a pressão intensa por inovações faz Musk expandir os limites do possível. Apesar dos atrasos, a Tesla se tornou líder no mercado de carros elétricos, revolucionando nossa visão sobre transporte. É apenas uma questão de expectativas irreais, ou Musk realmente busca mudar o mundo? Prepare-se para explorar as emocionantes altas e baixas de suas estratégias. Bem-vindo ao Paraíso dos Gatos, Ilha Aoshima e seus habitantes peludos. Na Ilha Aoshima, no Japão, existe um fato surpreendente. Mais de 100 gatos vivem aqui, convivendo pacificamente com um pequeno grupo de pessoas. Esses gatos foram trazidos para a ilha para controlar a população de ratos. No entanto, o que começou como uma solução prática se transformou em uma comunidade encantadora que conquistou o coração de muitos. Os poucos moradores locais vivem ao lado desses adoráveis gatos, alimentando-os e interagindo com eles. Como resultado, Aoshima ganhou o apelido de Paraíso dos Gatos, atraindo turistas curiosos que desejam conhecer esses habitantes peludos. Os visitantes costumam tirar fotos e compartilhar histórias sobre seus encontros, criando um fenômeno online cada vez mais popular. Esses gatos passeiam livremente, tomando sol e explorando as paisagens pitorescas da ilha. Aoshima é um lembrete mágico de como a natureza e a vida humana podem se entrelaçar, deixando muitos a refletir. Será que o Paraíso dos Gatos é o lugar perfeito para os amantes dos animais relaxarem? Difícil de acreditar, mas o esporte feminino tem raízes profundas. O primeiro evento esportivo feminino, organizado por Cold Week, foi um marco na história, pois abriu portas para a participação das mulheres no esporte e as libertou de limitações tradicionais. Antes desse evento, as oportunidades para mulheres no atletismo eram bastante limitadas e as normas sociais frequentemente as restringiam. A visão de Cold Week não apenas inspirou mulheres a competirem, mas também levou à criação de roupas esportivas específicas para mulheres. Essa inovação resultou em roupas mais confortáveis e funcionais, facilitando a participação das mulheres em diversas competições esportivas. Como resultado, esse evento icônico lançou as bases para a ampliação da participação feminina no esporte em todo o mundo, inspirando futuras gerações a seguir seus sonhos esportivos. Hoje, vemos mulheres competindo em alto nível em várias modalidades, graças à coragem e determinação das pioneiras.
Você consegue imaginar que um narcotraficante possuía uma ilha? Na surpreendente história, o traficante colombiano Carlos Leder fez manchetes ao comprar uma ilha inteira nas Bahamas. Ele não a comprou apenas para lazer. Tinha planos grandiosos. Leder construiu uma pista de pouso na ilha para facilitar suas entregas ilegais de drogas da América do Sul para os Estados Unidos. Essa pista permitiu que ele gerenciasse seus negócios de forma mais eficiente e evitasse as autoridades, com sua riqueza crescendo rapidamente. Ele até se ofereceu para quitar a dívida externa da Colômbia, mostrando o quanto enriqueceu com o tráfico de drogas. As ações de Leder destacam as medidas extremas que os narcotraficantes tomam, além das complexas relações entre crime, riqueza e poder no narcotráfico. Sua história serve como um alerta sobre as consequências devastadoras do tráfico de drogas e a demanda global por substâncias ilegais. Você ouviu falar sobre telômeros e seu papel fascinante no envelhecimento? Telômeros são estruturas incríveis nas extremidades dos nossos cromossomos que funcionam como capas protetoras, preservando nossa informação genética. Imagine-os como as pontas plásticas dos cadarços, que evitam que eles se desfaçam. Cada vez que uma célula se divide, os telômeros ficam um pouco mais curtos, perdendo gradualmente parte de sua proteção. Esse encurtamento é um fator-chave que contribui para o envelhecimento a nível celular. Quando os telômeros se tornam muito curtos, a célula não consegue mais se dividir e pode até parar de funcionar corretamente, o que está ligado a doenças relacionadas à idade. Cientistas que estudam telômeros estão investigando possíveis conexões com longevidade e saúde. Será que um dia poderemos encontrar maneiras de manter o comprimento dos telômeros e retardar o envelhecimento? Ao aprender mais sobre essas pequenas estruturas, podemos descobrir os segredos de uma vida longa e saudável. Portanto, da próxima vez que você pensar em envelhecimento, lembre-se de que não se trata apenas de rugas. Também está relacionado ao que acontece dentro de suas células. Você não vai acreditar no que é esse penhasco na Montanha Thor. Essa incrível montanha no Canadá tem o maior penhasco vertical do mundo, impressionantes 1.250 metros. Imagine estar na beira de um precipício tão íngreme que uma pessoa cai mais rápido do que consegue gritar. Esse lugar atrai aventureiros e escaladores prontos para testar suas habilidades em sua superfície desafiadora. Devido à sua inclinação, a Montanha Thor é especialmente interessante para os amantes de esportes radicais que buscam emoções ao escalar um terreno tão difícil. Suas paredes de granito íngremes e vistas deslumbrantes fazem deste lugar não apenas um paraíso para escaladores, mas também um verdadeiro espetáculo. Os amantes da natureza frequentemente podem ver águias planando no céu, enquanto os turistas aproveitam as paisagens impressionantes ao redor dessa maravilha natural. Pronto para explorar as alturas e se maravilhar com seu penhasco dramático? Nectarinas não são apenas frutas suculentas, certo? Essas frutas deliciosas são ricas em vitaminas, especialmente C e A, tornando-se uma verdadeira bênção para a sua saúde. Apenas uma nectarina pode fortalecer seu sistema imunológico, ajudando a proteger contra resfriados e infecções. Seus antioxidantes desempenham um papel importante no controle do peso e podem ajudar a manter a pressão arterial normal. Além disso, devido aos seus compostos naturais, as nectarinas promovem a saúde do coração e contribuem para uma pele bonita. Imagine morder uma nectarina doce e madura, sabendo que está nutrindo seu corpo ao mesmo tempo. Incluir nectarinas na sua dieta é tão fácil quanto adicioná-las a um smoothie, desfrutá-las em uma salada ou simplesmente comê-las frescas. Com todos esses benefícios, por que não fazer das nectarinas seu novo lanche favorito? Elas são não apenas deliciosas, mas também uma maneira simples de melhorar sua alimentação. Você já se perguntou por que as barbas podem crescer tanto? Se um homem nunca se barbear, sua barba pode chegar a impressionantes 9 metros. Isso é muito cabelo. Em média, os pelos do rosto crescem cerca de 1,5 centímetros por mês, o que dá aproximadamente 15 centímetros por ano. Ao longo de décadas de vida adulta, isso se acumula rapidamente. Curiosamente, o recorde mundial da barba mais longa pertence a um homem chamado Se Chiu Ping, cuja barba media mais de 5,5 metros. Embora a maioria das pessoas não deixe suas barbas chegarem a tamanhos extremos, esse potencial incrível mostra o quão extraordinários podem ser os pelos humanos. A velocidade de crescimento é influenciada por fatores como genética, alimentação e saúde geral. Mas a possibilidade de deixar uma barba crescer 9 metros é um fato interessante para refletir. Quem sabe?
Talvez um dia alguém aceite o desafio de cultivar a barba mais longa da história. Você pode se surpreender. O Campeonato Mundial de Balões é um verdadeiro esporte. Imagine um torneio onde agilidade e estratégia se encontram para manter o balão no ar. É isso que o Campeonato Mundial de Balões representa. Os jogadores competem em um espaço limitado, mostrando reflexos rápidos e táticas inteligentes para manter o balão flutuando. Em 2021, o Peru conquistou o título, provando que esse esporte inusitado exige criatividade e habilidade. Cada partida é dinâmica e cheia de emoções, com os participantes mergulhando, esticando-se e pulando para manter o balão no ar. Essa competição única se tornou popular em todo o mundo, mostrando como algo simples como um balão pode criar momentos emocionantes. Então, se você é um atleta experiente ou apenas quer se divertir, por que não pegar um balão e ver se você tem o que é preciso para participar? Quem sabe você pode descobrir um talento oculto. Você pode acreditar como os engenheiros resolvem problemas com chips. No mundo da tecnologia, falhas podem ser uma verdadeira dor de cabeça, especialmente quando se trata de chips defeituosos. Recentemente, uma equipe de engenheiros enfrentou um desafio. Um dos chips não estava funcionando corretamente. Em vez de desistir, eles mostraram criatividade. Desenvolvendo uma solução de software, eles moveram habilidosamente o código problemático para diferentes partes do sistema. Essa movimentação estratégica minimizou a chance de interferências e fez o software voltar a funcionar sem problemas. Mas eles não pararam por aí. A equipe também armazenou o código em vários locais para mantê-lo seguro e acessível. Essa abordagem inovadora mostra que resolver problemas na engenharia não é apenas corrigir falhas, mas também saber pensar de forma diferente e se adaptar aos desafios. Usando criatividade e trabalho em equipe, eles transformaram uma potencial catástrofe em uma história de sucesso, provando que quase sempre há uma saída em qualquer situação, mesmo quando se trata de tecnologias complexas. Que outras soluções inteligentes os engenheiros vão inventar na próxima vez? Você consegue adivinhar o que realmente causa o vazio cósmico? O vazio de Bootes, muitas vezes chamado de Grande Nada, é um mistério fascinante no universo. Ele está localizado perto da constelação de Bootes e é uma enorme área do espaço, diferente de tudo que já encontramos. Embora os astrônomos esperassem encontrar cerca de 2.000 galáxias em um espaço desse tamanho, eles descobriram apenas cerca de 60. Esse contraste surpreendente levanta questões interessantes sobre a natureza da estrutura cósmica. Como uma área tão vasta pode ser tão vazia? Cientistas sugerem que influências gravitacionais, a expansão do universo e a formação de grandes estruturas podem influenciar a distribuição das galáxias no universo. Esse vazio desafia nossa compreensão de como a matéria está distribuída no cosmos. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar o vazio de Bootes, podemos obter uma compreensão mais profunda do grande e complexo universo que chamamos de lar. Lei surpreendente: brindar é ilegal na Hungria. Imagine levantar um copo para um brinde e, de repente, receber uma multa alta. Na Hungria, existe uma lei incomum que proíbe os brindes. Essa estranha norma surgiu após a Primeira Guerra Mundial, quando se acreditava que os brindes poderiam enfraquecer o espírito da nação ou distrair da dura realidade da vida. A lei visa reduzir o consumo excessivo de álcool e manter a decência. Embora isso possa parecer inacreditável, os locais seguem a lei, batendo os copos sem dizer uma palavra. Portanto, se você estiver em um bar húngaro ou em um casamento, lembre-se de que é melhor aproveitar o momento em silêncio. Em vez de brindes tradicionais, os húngaros costumam compartilhar desejos sinceros em conversas mais privadas, preservando uma cultura única à mesa e nas celebrações. É interessante como as tradições de brinde funcionam em outros países.